Lucas capítulo 9, versículo 12 a 17. E eu hoje gostava de falar com vocês acerca de uma lei muito importante, a lei da multiplicação. Da mesma maneira que o mundo é governado por leis da física, leis da matemática, também tem leis espirituais. Por exemplo, nós temos a lei da física, que é a lei da gravidade, que diz que todos os objetos são atraídos ao centro da Terra. E sabem, nós desde pequeninos que percebemos que existe essa lei da gravidade, quando a gente cai, quando tenta andar e cai, e mesmo quando nós não entendemos, não conhecemos, as leis funcionam na mesma. Ou seja, a lei da gravidade não funciona só para quem a conhece, funciona para toda a gente. E as leis espirituais é a mesma coisa. Elas não funcionam só para quem a conhece, mas funciona para todas as pessoas. E hoje queria falar um pouco acerca disso e queria usar esta passagem de Lucas capítulo 9, versículo 12 a 17. E diz assim: ora, quando o dia começava a declinar, aproximando-se os 12, disseram a Jesus: despede a multidão, para que indo às aldeias e aos locais, aqui na minha tradução diz sítios, mas já me disseram que não se pode dizer sítio no Brasil, tem que se dizer local, certo? Foi o que me disseram. Eu tenho uma lista de coisas que eu não posso dizer no Brasil e que posso dizer em Portugal. Eu não posso dizer... E disseram: olha, sítio também não se deve dizer, deve-se dizer local. Então eu vou mudar aqui a tradução, porque na minha tradução diz sítio. Diz que Jesus despediu diz que os discípulos disseram a Jesus para despedir a multidão, para que indo às aldeias e aos locais em redor se hospedem e achem que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele, Jesus, lhes disse: dá-lhes vós de comer. Responderam eles: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós formos comprar comida para todo este povo, pois eram cerca de 5.000 homens. Deixa-me só fazer aqui um parênteses. Vocês sabem que os judeus, eles não contavam as mulheres nem as crianças. Então, fazendo aqui umas contas por alto, no mínimo estavam aqui entre 15 a 20.000 pessoas, porque eram 5.000 homens, mais mulheres e crianças, portanto, andava por aí. Então eles tinham 5 pães e 2 peixes para esta multidão de 15.000 pessoas, vamos dizer. Então disse aos seus discípulos Jesus: fazei-os reclinar-se em grupos de cerca de 50 cada um. Assim o fizeram, mandando que todos se reclinassem. E tomando Jesus os 5 pães e os 2 peixes, reparem, olhando para o céu, os abençoou e partiu, e entregou aos seus discípulos para os porem diante da multidão. Todos depois comeram e se fartaram, e foram levantados do que lhes subjou 12 cestos de pedaços. Esta é uma história verdadeira, não é uma parábola, é uma história verdadeira, e que muitas vezes, às vezes acontece quando nós lemos a Bíblia a uma distância de mais de 2.000 anos. Às vezes temos dificuldade em perceber como é que as coisas passaram mesmo, porque para nós, como estamos a ler à distância, parece tudo normal, parece uma coisa normal. Mas eu gostava de fazer aqui uma alegoria de como é que isto se passou, fingindo que isto se passava nos dias de hoje. Imagine aqui na PIB de São José dos Campos, a um domingo de manhã, 10 horas, no culto das 10 horas da manhã, iríamos o convidado Jesus a falar, e era anunciado como alguém que fazia milagres, alguém que ressuscitava mortos, alguém que andava sobre as águas, e vinha uma multidão que não cabia aqui dentro, estava tudo cheio, e havia uma grande expectativa, e nos cartazes dizia: venham ouvir Jesus, aquele que anda sobre as águas, aquele que ressuscita os mortos. Isto estava tudo cheio de gente lá fora, etc. Às 10 da manhã começava a reunião, a equipa de produção, que vocês aqui chamam a tropa, não é? Tinha tudo tratado, tudo pronto para começar. Às 10 horas arrancava o relógio, arrancava a banda, começavam a tocar. 10
10 horas, 10 e um quarto, 10 e meia, às 10 e meia, porque como o convidado era especial, então Jesus subia para falar. E ele começava a falar 10 e meia, 11 e meia, meio-dia e meia, 1 e meia da tarde, 2 e meia da tarde, 3 e meia da tarde, 5 da tarde, 6 da tarde. E às tantas, a equipa de produção, os discípulos, dizem assim: epá, este fulano é muito bom, este Jesus é mesmo muito bom, mas epá, ele está-se a esticar um bocadinho, está a demorar muito. Vocês não acham? Epá, e diz assim outros dos discípulos, dizem: eu já estou a ficar cheio de fome, porque é o que a Bíblia diz que era à tarde, 6 da tarde, estou já a ficar cheio de fome. Como é que a gente... Epá, ele parece que não quer saber de nós, eu estou a ficar... E diz assim outro discípulo: espera aí, ele preocupa-se muito com as pessoas. E se a gente fosse ter com ele e subisse com jeitinho o palco e o interrompesse e disséssemos que já era tarde, olha, isto estava a ser fantástico, mas que ele podia continuar a série de ensino amanhã, no outro dia, que a gente arranjava uma reunião especial e iria continuar, mas que vamos dizer que as pessoas já estão com fome e que estamos no deserto, não há sítio para comer, está tudo fechado, as lanchonetes estão fechadas, os restaurantes estão fechados. E ele vai entender e ele vai despedir a multidão. E assim nomearam um dos discípulos, faz de conta que era eu, para ir lá, subir ao palco e interromper, porque foi isso que aconteceu. Ele foi interrompido. E faz de conta que era eu, o discípulo incumbido, e o Marcos me dizia: não, vais lá tu, vai lá, diz-lhe isso. Vinha com muito jeitinho. Jesus ia chegar a falar, e eu: olha, desculpa, olha, está a ser fantástico. Olha, eu vou ser abençoadíssimo. Eu nunca ouvi nada assim. Fantástico, mas olha, estamos com um pequeno problema. É que os restaurantes e as lanchonetes está tudo fechado. E o povo está cheio de fome. Nós não, nós estamos bem. Nós aguentamos aqui a noite toda. Não é por nós. É por eles, é pelas pessoas. E sabe, as pessoas são mais importantes. E se calhar não era mais terminares agora a pregação e amanhã continuas a parte 2 da série, vais continuar, mas era melhor, porque assim as pessoas aprendem mais, porque sabes, quando uma pessoa está com fome não consegue ouvir nada de jeito, e eles estão cheios de fome e a gente não sabe, é melhor, porque ainda são capazes de encontrar alguma coisa aberta. Olha, é o melhor, o que é que tu achas, não és melhor? E Jesus estava a pregar e disse: as pessoas estão com fome, é? Sim, Jesus, estão com fome. Ok, então, olha, vão vocês e arranjem de comer para elas. E continuou. E ele lá voltou para a equipa de produção, para a tropa. Ei, Marcos, Ian. E eles, então. E ele concordou com a ideia. Ele disse para nós arranjarmos de comer. Para eles, 15 pessoas. Nós arranjamos de comer para 15 mil pessoas. Aonde? Estamos... Epá, mas temos que fazer alguma coisa. E nisto vinha um rapazinho que tinha ido ao McDonald's a passar, e Pedro, que era o tipo mais atrevido, agarrou no saco do McDonald's e disse: olha, isto é fiscado em nome de Jesus, por ordem divina, dá cá isso. Era o único que tinha, e eles abriram aquilo. Então tens aqui 5 Big Macs e 2 peixinhos. O que é que a gente faz com isto? E diz assim outro discípulo: já é isso mesmo. Vais lá outra vez, sobes outra vez e vais-lhe dizer que isto foi tudo o que a gente arranjou, que não arranjámos mais nada. E ele vai perceber: 5 Big Macs e 2 peixes, isto não dá para nada. Ok, eu vou tentar. Ele vai perceber, isto é uma coisa tão pequenina. Ele vai perceber e vai mandar as pessoas embora. E lá vai ele: ei, Jesus, sou eu outra vez, desculpa, olha, nós estivemos a trabalhar arduamente, a tentar arranjar comida. Fomos a todo lado e, olha, o que conseguimos arranjar, e foi com muito esforço, a sério, olha, muito esforço, foi
5 pães, 5 Big Macs e 2 peixinhos. E Jesus estava a pregar. Boa, ok. Manda sentar a multidão em grupos de 50. Eu disse que só tínhamos 5 Big Macs e 2 peixinhos, Jesus. Sim, eu percebi muito bem. Serve, está bom. Manda sentar a multidão em grupos de 50. Então, olha, o que é que ele disse? Ele disse que isto servia. Ele disse que 5 Big Macs e 2 peixes servia para 15. Disse mais. E disse para a gente dividir em grupos de 50. 50. Diz assim Pedro, mais espertalhão. Eu já sei o que é que ele vai fazer. Ele vai fazer um milagre. Ele vai multiplicar isso tudo. Ele vai transformar aquilo numa padaria. E vai começar a sair pão da mão dele, tipo mágico. Vai ser isso, de certeza. Olha, eu para quem vou lá sou eu levar os pães e os peixes. Querem ver como é que ele faz o milagre? Querem ver? Pedro, que sempre foi assim atrevido, encostou-me a mim a um canto e disse: agora não vais lá tu, agora vou lá eu. E chega-se Pedro: ei, Jesus, ok, vamos lá então ver isso. Milagre. E ele dá-lhe o primeiro pão. Toma lá, Jesus. E ele: querem ver? Isto vai ser é pão aí. E o que as Escrituras dizem é que Jesus tomou o pão, olhou para o céu, abençoou o pão, orou sobre o pão, abençoou o pão, o partiu e deu o pedaço que partiu a Pedro. Toma, Pedro. E Pedro: tome? Sim, Pedro. Está abençoado, eu orei, está abençoado. Vai dar à multidão. Então, mas eu dei um, agora dás metade. Sim, está abençoado, eu já orei. Vai dar à multidão. Já orastes? Não queres orar mais? Pedro, eu já orei, está abençoado. Vai dar à multidão. E Pedro vai. Anda cá, se faz favor. Chega aqui. E começa a partir. E eu acredito que o primeiro pedaço que ele partiu foi muito pequenino para ver se dava para todos. Só isto. Se conseguires dividir para o teu colega. E à medida que Pedro começou a dividir e a partir o pão, os pedaços que ele tirava não acabavam. Se vocês repararem no texto das Escrituras, o milagre não se dá nas mãos de Jesus, dá-se nas mãos dos discípulos. Pedro esperava que Jesus fabricasse ali uma padaria e que era pão a sair e eles a distribuir, mas apenas partiu, abençoou, orou, abençoou e diz: agora vão e reparte. E à medida que eles iam repartindo, o pão não se ia gastando, ia cada vez multiplicando, até que sobraram 12 cestos cheios de... Não diz que foi cheios de pães, foi cheios de quê? De pedaços de pão. Eu queria que vocês entendessem aqui alguns princípios da lei da multiplicação. O milagre da multiplicação não acontece nas mãos do mestre, mas nas mãos dos discípulos. E há aqui 3 princípios que rapidamente eu quero compartilhar com vocês. 3 princípios da lei da multiplicação. Primeiro, Deus pode e quer usar o que tu tens, independentemente da dimensão que isso tem. Para Deus, a dimensão das coisas não é importante. O que é importante é a disponibilidade das coisas.
Na lei da multiplicação, o tamanho das coisas não é importante. O que é importante é a disponibilidade das coisas. A Bíblia diz que o reino de Deus é semelhante a uma semente. E uma semente é sempre mais pequena do que o fruto dela. Certo? E a Bíblia até diz que a semente do grão de mostarda, que é a mais pequena das sementes, dá origem a uma das maiores árvores. Ou seja, em Deus, na lei da multiplicação, não há uma razão, não há uma relação de proporcionalidade entre o tamanho da semente e o resultado disso. Ou seja, Deus pode dar uma coisa pequena e insignificante para fazer uma coisa grande. 5 pães e 2 peixes é uma insignificância, mas Deus pode usar uma coisa insignificante para fazer uma coisa grande. Na economia divina, a dimensão do que tu tens não é importante. O que é importante é a vontade que tu tens de fazer alguma coisa com aquilo que tu possuis. Eu vou repetir. Na economia divina, o tamanho, a dimensão daquilo que tu possuis não é importante. O que é importante é a disponibilidade que tu tens de colocar isso nas mãos de Deus. E há pessoas que pensam assim: se eu tivesse muito, eu podia fazer muito, mas eu tenho pouco. Olha, há pessoas que quando recebem o seu salário dizem: tão pouco, é tão pouco, e amaldiçoam. Nunca amaldiçoas aquilo que tu tens, porque aquilo que tu tens é tudo o que Deus precisa para multiplicar. Deus não vai usar o que tu não tens, Deus vai usar aquilo que tu tens. A dimensão não é importante. Por isso é que em 1 Coríntios, capítulo 1, 28, diz que Deus escolheu coisas que no mundo são insignificantes, que não valem nada, e usou-as para aniquilar o que o mundo considera importante. Deus usa as coisas insignificantes e que o mundo não dá importância para fazer coisas grandes. Portanto, tu podes dizer: pastor, mas eu tenho tão pouco. Pastor, eu não sou uma pessoa com muitos recursos. Eu não sou uma pessoa com muitos talentos. Eu não sou uma pessoa com muitos dons. Eu não sou uma pessoa com muitas habilidades. Mas não interessa. Aquilo que tu tens é suficiente. Aquilo que tu tens é suficiente. Aquilo que tu tens é suficiente. Quando tu colocas o que tens nas mãos de Deus, é suficiente. Porque não há uma relação entre o tamanho daquilo que tens e o fruto que isso pode dar. Porque nas mãos de Deus, o pequeno pode se tornar gigantesco. Nunca desprezes aquilo que tu tens. Olha lá para mim. Nunca desprezes aquilo que tu tens. E nunca te compares com os outros. Porque aquilo que tu tens é tudo o que Deus precisa. Só tem que estar disponível. Os 5 pães e 2 peixes foram suficientes para alimentar a multidão. Eles só tiveram que estar disponíveis. O que tu tens é suficiente, ok? Então não desprezes o que tu tens. Aprenda a dar graças por aquilo que tens. Dá graças a Deus pelo teu trabalho. Dá graças a Deus pela tua escola. Dá graças a Deus pela tua família. Dá graças a Deus pelo teu emprego. Dá graças a Deus pelo teu salário. Dá graças a Deus pela tua casa. Dá graças a Deus pelo teu carro. Dá graças a Deus pelo teu pastor. Dá graças a Deus pela tua igreja. Dá graças a Deus por aquilo que tu tens. Porque aquilo que tu tens é suficiente para Deus multiplicar e fazer coisas muito maiores. Dá graças a Deus por aquilo que tu tens. Deus nunca abençoa aquilo que tu amaldiçoas. Se tu amaldiçoas o que tens, tu estás a pedir Deus abençoar aquilo que tu tens. Não esperes que Deus abençoe aquilo que tu desprezas. Então dá graças a Deus
por aquilo que tu tens. Coloca sempre nas mãos de Deus, pois nada é demasiado pequeno para Ele não poder multiplicar. Valoriza o que tu tens. Deus usa qualquer coisa, de qualquer dimensão, para multiplicar para algo muito e muito maior. Nunca desprezes o que tens nas tuas mãos, pois se assim o fizeres, estarás a subtrair e a dividir e não a multiplicar. Mas quando agradeces pelo que tens e colocas nas mãos de Deus, estás a dar o primeiro passo para a multiplicação. Lembra-te, o milagre da multiplicação acontece com o que tens e não com o que não tens. Há um princípio nos milagres de Deus. Vocês sabem que os milagres de Deus também têm DNA. E há um elemento do DNA do milagre de Deus, é que Deus só faz milagres com o que tu tens, não é com o que tu não tens. Bem, Jesus tinha poder Jesus tinha poder para criar pão do nada. Porquê é que Ele precisou dos 5 pães e 2 peixes? Porque isto é um princípio divino, de uma lei. E sabem que as leis não mudam. E a lei da multiplicação precisa sempre da tua parte, por mais pequena que seja. Se tu retiras a tua parte, não há multiplicação. Um milagre necessita daquilo que tu tens, não daquilo que tu não tens. Deus não faz milagres com aquilo que tu não tens. Ele faz com aquilo que tu tens. Eu falei, creio que foi hoje ou ontem, aos líderes dos jovens, acerca da história daquela mulher que ficou viúva, que era casada com um profeta, ficou viúva, e os credores queriam lhe levar os filhos, e veio o profeta Elias, e a mulher estava desesperada porque não tinha como pagar as dívidas. E está em 2 de Reis, no capítulo 4, versículo 1 a 7. Ela não tinha como pagar as dívidas, e ela, o profeta Elias, e diz: homem de Deus, eu preciso de ajuda, querem-me levar os meus filhos a pagar as minhas dívidas, eu não tenho recursos, eu não tenho nada. E Elias fez-lhe uma pergunta quase disparatada. Perguntou-lhe: mulher, o que é que tu tens em casa? Ela estava à espera que o milagre dela viesse de fora, que o profeta chegasse lá e abacadabra, tem esta expressão aqui, e por artes mágicas fizesse um milagre e que caísse dinheiro do céu e ela pagasse aos credores. Mas a pergunta do profeta foi: o que é que tu tens dentro da tua casa? Não é fora, dentro. E ela estava tão angustiada que nem reparou, que não deu valor, e disse: a única coisa que eu tenho é uma botija de azeite, é a única coisa, mas isso não dá para nada. E o profeta disse: olha, vai pedir aos teus vizinhos vasilhas e começa a despejar daquilo que tu tens, dessa botija, começa a despejar nas outras. E ela começou, e o azeite da botija não acabava. Cá está o princípio da multiplicação. Onde é que Deus operou o milagre? Com aquilo que ela tinha onde? Em casa. E sabem como é que Deus quer fazer um milagre na tua vida? Com aquilo que tu tens. Não é com aquilo que tu não tens. Deus quer fazer um milagre na tua vida com aquilo que tu tens. E usar aquilo que tu tens. Pode parecer insignificante, podem ser 5 pães e 2 peixes, pode ser uma botija de azeite, pode não dar para nada, mas Deus quer usar aquilo que tu tens. Ei, olhem para mim, Deus quer usar aquilo que tu tens. Aquilo que tu tens é precioso para Deus. Ele quer usar o que tu tens e multiplicar. Um milagre nunca é feito com aquilo que tu não tens, mas com aquilo que tu tens. Segundo princípio da lei da multiplicação: tem de ser abençoado antes de ser multiplicado. Quando Jesus agarrou no pão, diz que levantou os olhos aos céus e abençoou. Certo? E abençoou. Foi a bênção de Jesus sobre o pão e os peixes que trouxe o potencial de multiplicação.
O que é que teria acontecido? Escutem, o que é que teria acontecido se os discípulos começassem a distribuir o pão antes dele ser abençoado? Acabava. A diferença daquilo que tu tens, daquilo que eu tenho, está em ter ou não ter a bênção de Deus. Então, antes de ser multiplicado, tem que ser abençoado, ok? Não há multiplicação sem a bênção de Deus. Se queres multiplicação em alguma área da tua vida, em primeiro lugar tens de colocar isso nas mãos de Deus e deixar que Ele abençoe. Porque senão não há multiplicação. Porque a multiplicação necessita da bênção de Deus. E a bênção vem da obediência. A bênção vem da consagração. Quando tu consagras a Deus o que tens, isso é abençoado. Por isso é que o meu amigo que me roubou a mensagem hoje estava a falar acerca de darmos o dízimo. E dar o dízimo é consagrar o nosso dinheiro a Deus, é dar a primeira parte a Deus. Para quê? Para que o restante seja redimido e abençoado. E se o restante está abençoado, pode ser multiplicado. Então deixem-me dizer, é preferível ter pouco e abençoado do que muito e amaldiçoado. Sabem porquê? Porque o pouco abençoado multiplica, o muito amaldiçoado subtrai. E esta é uma lei muito importante. É muito importante, se tu queres ver multiplicação, por exemplo, se queres ver multiplicação no teu tempo, diz eu não tenho tempo para nada, olha, então dá tempo a Deus, consagra o teu tempo a Deus e deixa que Ele abençoe o teu tempo. Por exemplo, todos nós temos dons. E os dons foram dados por Deus a nós para servir para o nosso propósito. E tu podes ter um dom que é usado para a tua profissão. Se tu queres que esse dom seja multiplicado, consagra-o a Deus. Usa-o para servir a Deus. E quando tu usas para servir a Deus, tu estás a deixar que Deus abençoe o teu dom, estás a consagrá-lo para ele ser multiplicado. Porque antes de ser multiplicado, tem que ser abençoado. Diga comigo, abençoado. Repitam comigo, antes de ser multiplicado, tem de ser abençoado. Amém? Querem ver? Romanos 5,19 diz, Adão fez com que muitos fossem pecadores porque desobedeceu a Deus. Mas Cristo fez com que muitos fossem aceitos e abençoados porque obedeceu. Então, se queres multiplicação, tem de ser abençoado primeiro. Se queres bênção, tens que obedecer àquilo que Deus diz e consagrar a Deus aquilo que tu queres multiplicar. A bênção de Deus pode tornar o pequeno em grande. Há um versículo que eu gosto muito, que é Provérbios capítulo 10, 22. Quem é que conhece este versículo? Diz, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Eu gosto tanto deste versículo. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Coloca tudo o que tu tens, pode ser pequenino, pode ser pouquinho, pode ser só 5 pães e 2 peixes. Coloca tudo o que tu tens nas mãos de Deus e faz como Ele diz, obedece à palavra e a bênção de Deus trará multiplicação à tua vida. Então este é o segundo princípio. O primeiro é que não importa o tamanho daquilo que tu tens. O segundo é que antes de ser multiplicado tem que ser abençoado. E o terceiro e último princípio que está aqui neste versículo é que tem de ser distribuído antes de ser multiplicado. O que é que acontece? Jesus agarrou no pão, o abençoou e deu nas mãos dos discípulos. Quando o pão foi para as mãos dos discípulos, estava na mesma. Como é que começou a multiplicação? Quando eles começaram a repartir. Ok? Então, se tu queres ver multiplicação, tens que distribuir ou repartir primeiro. A multiplicação só aconteceu depois dos discípulos começarem a repartir o que Jesus tinha abençoado. E há um padrão bem claro nas Escrituras. E nós podemos ver isso na ceia. Como é que Jesus instituiu a ceia? Diz que Jesus tomou o pão, o abençoou e o quê? Partiu. E sabem?
Escutem, porque isto é poderoso. O que eu vou dizer é muito poderoso. Quando Deus te abençoa com o que quer que seja, quando Deus te dá o que quer que seja, tu deves sempre repartir. Porque se tu não repartires, não vai ser multiplicado. Ok? Infelizmente, há uma tendência no cristianismo para aquilo que eu chamo o supermercado da fé. É o Senhor abençoa-me a mim, as minhas necessidades supridas, a minha prosperidade. Deixem-me dizer que não há verdadeira bênção quando Deus me abençoa e me faz prosperar e ao pé de mim, à minha volta, está alguém a passar necessidades. Da minha abundância eu devo repartir. Porque quando eu reparto, eu estou a dar oportunidade para ser o quê? Multiplicado. Deus só multiplica aquilo que tu repartes. Se nós formos egoístas, Deus não multiplica. Se nós formos avarentos, Deus não multiplica. E o princípio é, Jesus tomou o pão, o abençoou, e o partiu e deu. E está na ceia, e nós celebramos a ceia. Eu não sei como é que vocês fazem aqui. Celebram a ceia o quê? Uma vez por mês? Uma vez por mês. Nós celebramos a ceia. Celebramos a morte e a ressurreição de Jesus. Mas a ceia tem um princípio de multiplicação. A ceia é uma imagem de como Deus quer que nós funcionemos. Quando eu recebo a bênção de Deus, quando eu sou abençoado, eu devo repartir. E a ceia é isso. Abençoar o pão e repartir. Abençoar o pão e repartir. Abençoar o pão e repartir. O que é que Deus tem abençoado a tua vida? Daquilo que Deus tem abençoado, reparte. Reparte com aqueles que não têm. Reparte com aqueles que estão em necessidade. Reparte com aqueles que estão à tua volta. E quanto mais tu repartires, mais multiplicação vai existir. Deus só distribui aquilo que abençoa. E aquilo que Deus abençoa é sempre para repartir. Sempre. Ok? Quando algum crente diz: irmão, eu recebi uma bênção de Deus. Ok. E agora? Agora é só para mim. Não. Se Deus te abençoou, reparte com aqueles que estão à tua volta. E só assim vai haver multiplicação. Vocês estão a entender? Isto é poderosíssimo. Se nós entendermos em tudo na nossa vida que Deus nos abençoa, se a gente aprender a repartir, nós vamos multiplicar aquilo que nós temos, ok? Deus não abençoa o egoísmo. Deus não abençoa a avareza. A generosidade é a marca da bênção de Deus. E infelizmente há muitos cristãos que usam a bênção de uma maneira egoísta. É para eu ter, é para as minhas necessidades. Eu venho ao culto para Deus me abençoar, para Deus me dar. E aqueles que estão à minha volta, se calhar não têm fé, se calhar porque estão em pecado, mas Deus a mim abençoa. Sabem? Quando Deus me abençoa a mim, é para eu abençoar aquele que está ao meu lado. Isto é um princípio em tudo. Então, por isso é que é importante quando a gente vem à igreja. Quando a gente vem à igreja, e na Europa, isto é muito comum, as pessoas vêm à igreja para serem abençoadas. Vêm à igreja para receberem a bênção de Deus. Eu percebo e não está incorreto isso, mas sabem uma coisa? Se eu venho para receber uma bênção de Deus, eu tenho que perceber que aquilo que eu recebo é para dar e repartir com aqueles que estão ao meu lado. E não é para ficar para mim, e para eu ficar e engordar, mas eu devo repartir com aqueles que menos têm, ok? Quando tu partilhas o pouco, vocês repararam que o discípulo entregou um pão inteiro e só recebeu metade, ou seja, ele ainda ficou com menos. Mas deixe-me dizer, o menos abençoado e repartido multiplica mais do que o muito não abençoado e guardado. Eu vou repetir. Artes marciais. O pouco
abençoado e repartido multiplica mais do que o muito não abençoado ou amaldiçoado e guardado. Vocês conhecem a parábola dos talentos? O que é que aconteceu àquele que guardou? Perdeu o que tinha. Isto é uma lei da multiplicação. Quando tu guardas aquilo que Deus te dá, tu perdes aquilo que tu tens. Mas quando tu repartes aquilo que Deus te dá, tu multiplicas aquilo que tu tens. Não guardes aquilo que Deus te dá. Ai não, isto é para mim, isto é para os meus. Ai, este cozinho agora, eu dei um e agora só estou com metade. Isto é a crise. É metade, mas é abençoado. Lembra-te que na lei da multiplicação, na economia divina, a quantidade não interessa. Interessa é se é abençoado e se é repartido. Portanto, não interessa se é metade, mas é metade abençoada. Amém? Diz assim, o meu pão, a minha metade de pão é abençoada. Por isso vale mais que um pão inteiro. Porque está abençoada. Que Deus abençoe o teu trabalho, o teu salário, a tua família, os teus bens, os teus dons. Amém? Deixa que Deus abençoe isso e reparte, seja generoso. E Deus vai multiplicar aquilo que tu tens. Amém? Deus vai multiplicar aquilo que tu tens. Mateus 25, 29. Estou quase a terminar, tenho 3 minutos. Então, pregar até às 6 da tarde, porque é que eu não posso estar a pregar até às 6 da manhã? Porque, dizem Mateus 25, 29, porque a quem usa bem o que lhe dão, mais se dará, e terá muito. Mas ao homem que é infiel, até o pouco que lhe foi confiado, será tirado. Partilhar aquilo com que Deus nos abençoou é o caminho para a multiplicação. Por isso é que eu posso estar a viver num país em recessão e Deus multiplicar aquilo que nós estamos a fazer. Sabem porquê? Porque a economia divina não funciona à base do euro. Não funciona à base da União Europeia. Não é Bruxelas que determina a economia divina, mas é a palavra de Deus. E eu posso-vos dizer aqui que funciona mesmo. Nós podemos ver o nosso trabalho multiplicar e prosperar quando tudo à nossa volta está a recuar. Sabem porquê? Porque a lei da multiplicação tanto funciona no jardim do Éden como no deserto. Tanto funciona. Funciona no deserto onde estavam, no jardim. Tanto funciona na abundância como na recessão. É uma lei que funciona. E sabem, Deus às vezes escolhe o deserto, onde parece que não há outra opção. Deus escolhe o deserto para mostrar que as suas leis são fiéis e verdadeiras. Amém? E às vezes nós passamos pelo deserto para que possamos entender que as leis de Deus não estão sujeitas às nossas circunstâncias. É fácil acreditar em multiplicação quando tudo à nossa volta está a crescer. Mas acreditar em multiplicação quando à nossa volta está a recuar é mesmo um milagre de Deus. E sabem, as leis de Deus, a lei da multiplicação funciona no jardim do Éden, no deserto, funciona em todo o lado. Amém? Funciona nas casas das viúvas que não têm nada. Funciona nas multidões que não têm que comer. Funciona em ambientes hostis. Funciona em lares desfeitos. Funciona em famílias disfuncionais. Funciona no meio do desemprego. Funciona no meio da dor. A lei da multiplicação funciona em qualquer sítio. Deus não está sujeito às circunstâncias deste mundo. Por isso há esperança para nós.
Por isso é que a palavra de Deus é digna de toda a confiança. Em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer país, em qualquer zona, em qualquer contexto ou circunstância, a palavra de Deus funciona.